Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação de um usuário anônimo. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria que você desse o seu ponto de vista sobre as mães com base no meu relato. Meus pais se separaram quando eu era criança, tinha entre 10 e 12 anos. A separação foi fruto de aventuras amorosas do meu pai, que quando jovem era um homem destacado socialmente por causa da profissão. Tinha aparência boa e treinava para se cuidar, conferindo a ele acesso a bastantes relacionamentos. Minha mãe era bem ciumenta no casamento, ela mesma admite hoje em dia, mas respeitava meu pai. No geral, era uma boa esposa para meu pai, só que quando começou a descobrir as traições dele, começou a infernizá-lo, o agredindo psicologicamente e emocionalmente, o que resultou em uma ou duas agressões físicas do meu pai, como empurrões. Não chegou a dar soco ou algo realmente que machucasse, e meu pai era bem forte fisicamente. Em um dos episódios, minha mãe chegou a escrever cartas para um ex-namorado da adolescência, deixando estrategicamente acessível ao meu pai para que ele visse. Ela foi muito incentivada a pedir o divórcio pelas amigas próximas da época. No processo do término, meu pai não digeriu muito bem e chegou até a fazer ameaças de morte com arma e tudo. Foi bem complicado, ele pirou de fato. Um ponto importante é que, apesar disso tudo, um parente muito próximo aconselhou minha mãe que ela perdoasse meu pai em função da nossa família e por ser marido dela. Mas não deu outra, divórcio. Após o divórcio, em cerca de 1 ano e meio, ela estava se relacionando com outro homem e este relacionamento resultou em uma união estável que durou 5 anos. Outro término. Ela chegou a atentar contra a própria vida por causa desse ex. E dane-se nós, os filhos. Foi bem complicado. Seguindo adiante, mudamos de cidade e a partir desse ponto, eu que já tinha cerca de 17, acabei virando o arrimo da família. Tudo o que eu ganhava eu dava em casa e não fazia praticamente nada para mim, nada mesmo. Só tinha a responsabilidade de dar todo o meu salário em casa para pagar as contas. Com muito esforço fazia algumas coisas para mim, mas era muito difícil sobrar alguma grana. O contato com meu pai a essa altura já era zero. Fiquei nessa por quase 5 anos, sabendo de alguma forma que aquilo estava errado, mas sem encontrar forças ou respostas para reverter tal situação. Não tinha nada e também não tinha acesso a mulheres, o que julgava como uma necessidade importante na época. Eu era virgem ainda e juntando tudo. Isso me pressionava de uma forma que só de lembrar eu fico com uma sensação ruim. Entrei em uma depressão que durou anos, me tornei um alcoólatra nesta fase e fiz uso de drogas também. Em 1 ou 2 ocasiões tive vontade de cometer um atentado contra a minha própria vida. No fundo do poço tive uma experiência espiritual que mais recentemente fiquei até arrepiado em descobrir que Daniel passou por uma experiência similar, quase que idêntica, até nos detalhes relatados por ele, e eu nunca tinha lido a Bíblia nesta época. Aliás, não sou religioso, mas a Bíblia e minha fé foram muito importantes no meu processo de recuperação. A Bíblia é incrível. Meus irmãos e minha mãe trabalharam algumas vezes nesse período, mas nunca se fixavam nos empregos. Tinha a pensão do meu pai que devia os deixar cômodos e por isso só eu me preocupava mesmo em trabalhar com seriedade para melhorar as coisas. Até que conheci uma moça que foi o gancho para eu sair de casa e tocar minha vida. Foi o erro mais estúpido que cometi porque era uma doida borderline. Mas eu, um enorme virgem com uma vida toda estourada, sem orientação do meu pai, ou seja, completamente perdido, fiz a loucura de me juntar. Por muita sorte, não tive filhos e não construí nenhum patrimônio com ela porque gastava todo o salário. Mas o dano psicológico foi forte. Fiquei nocauteado por mais alguns anos e consegui ir encontrando meu caminho aos poucos, somente depois dessa fase. Foi uma desgraça na minha vida, mas, ao mesmo tempo, foi o ponto de ignição para me tornar um novo homem que venho construindo desde então. Hoje, olhando para minha trajetória até aqui, sei que fui responsável por tudo que aconteceu comigo. Entretanto, observando os comportamentos da minha mãe, vejo o quanto fui prejudicado por ela, principalmente pela instabilidade na vida amorosa dela, fazendo com que algumas responsabilidades recaíssem sobre mim de forma totalmente injusta. Noto também alguns comportamentos como transferência de recursos para outros machos, seja aos ex-parceiros dela ou até o atual. Às vezes é como se ela atingisse uma satisfação objetivo quando eu transfiro recursos, sejam financeiros ou emocionais, para terceiros, além dela mesma.
Por exemplo, me usando de desabafo emocional no término de um ex, fazendo eu ter que escutar coisas que certamente me marcaram até hoje, pedindo que eu disponibilizasse meu nome para um ex dela comprar uma moto, o que graças a Deus não deu certo na época, pedindo meu cartão de crédito para comprar presentes para o marido e os filhos dele e depois não me pagar, atribuindo responsabilidade para com meu irmão, como se eu tivesse que cuidar dele, sendo que meu irmão é mais velho do que eu, totalmente capaz, sem nenhuma deficiência física ou mental, e entre outros episódios que aconteceram, tudo isso utilizando argumentos de uma forma que me comoveu e me impeliu a aceitar tais situações. Ser criado dessa forma e passar por essas experiências fez eu ser um homem fraco, inocente, cabaço para várias situações, principalmente no início da minha vida adulta. Com um homem fraco, quero dizer que não construí nada para mim, só servia a ela e depois servia a outras mulheres da mesma forma, ou seja, um comportamento que se repetiu. Até hoje, com meus 34 anos, sofro as consequências disso, mesmo tendo muito mais equilíbrio e racionalidade, ainda sinto alguma tristeza porque foi muito tempo e recursos que joguei fora, além dos danos que sofri. Minha mãe só se estabilizou mesmo em um relacionamento depois dos 40, e este relacionamento já durou mais de 10 anos. Meu pai está muito bem hoje em dia, e se minha mãe tivesse o perdoado, assim como foi aconselhada, e meu pai se regenerado, porque dependia dele também, hoje ela estaria com uma vida muito melhor e nós, meu irmão e eu, estaríamos muito provavelmente em uma situação muito melhor também, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Óbvio que seria apenas uma possibilidade, mas com grande probabilidade de acontecer, levando-se em consideração todos os fatos que observei até aqui e que não teria como relatar de forma completa e detalhada. O fato é que a probabilidade de uma vida melhor em todos os aspectos esteve nas mãos da minha mãe, e ela jogou tudo para cima, fazendo passarmos por grandes tribulações em nossas vidas. É assim que eu enxergo hoje, e vejo que as outras mães de amigos e pessoas mais jovens incorrem nos mesmos erros, gerando as situações pelas quais passei. Inclusive, já adverti algumas pessoas próximas, me usando de exemplo até, mas sem sucesso porque as mães são deusas nas nossas cabeças e parece ser um comportamento padronizado endeusá-las e pegarmos as responsabilidades delas para nós. Inclusive, alguns batem no peito para dizer: não, mas minha mãe é diferente, isso e aquilo e blá blá blá. E não me entenda mal, eu amo minha mãe e ela foi muito boa para mim e meus irmãos em diversos outros aspectos. Além disso, todo ser humano erra, independente do sexo. Eu mesmo fiz outras tantas cagadas na minha vida também, além das que relatei aqui. Apenas extraí a parte ruim de toda a história para trazer ao relato os pontos que importam para ilustrar todo o contexto. Me estendi em alguns pontos porque julguei importante relatar. Espero que não atrapalhe. Muito obrigado pelo trabalho que faz, Coruja. Espero que consiga comprar sua doll logo. Se já comprou, parabéns. Doll é vida. Tamo junto. Forte abraço. E Anônimo, eu que agradeço a doação, e o relato aqui é um relato extenso, porém bastante interessante, e é uma coisa muito comum na vida de homens brasileiros, né? Antes de começar o vídeo, é claro, relembrar aos senhores aí que para promoverem um vídeo aqui no canal de um assunto ou relato específico, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, assim você apoia o conteúdo e ajuda com que ele permaneça gratuito para todos os homens. Vocês podem fazer isso também se tornando membros do canal, assinando o servidor do Discord aqui. E todos esses links se encontram aqui na descrição e no comentário fixado. Obrigado a todos aí que apoiam o canal. É graças a isso que ele existe, tá? E se vocês quiserem apoiar de maneiras gratuitas, é sempre aquela coisa básica. Like, inscrição, compartilhamento, ativar as notificações e deixar um comentário. Fiquem à vontade aí para comentar sobre o assunto. Então, o caso que nós temos em mãos aqui do Anônimo é um caso clássico de mãe borderline narcisista, né? É claro que eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque ele disse mesmo que não deu informações suficientes sobre o assunto, mas é óbvio que o pai dele estava em erro aqui, né? Por, obviamente, quebrar a fidelidade dentro de um casamento. Porém, o seguinte, eu compartilho da opinião do Raccoon naquele vídeo dele sobre traição masculina contra traição feminina, né? A traição masculina é infinitamente menos tóxica para o relacionamento,
E na minha opinião, um ponto crucial que ele esqueceu naquele vídeo, até para dar uma incrementada, né, e não ficar repetindo o conteúdo, é o fato de que a pureza não é tão exigida do homem no relacionamento, não é tão valorizada, tá ligado? Homens inexperientes, na verdade, não são muito atraentes. O homem que gera atração por efeito de escalonamento, ele vai gerar mais atração, e a gente sabe muito bem como é que é isso, né? É claro, o Raccoon ele dá o argumento também de que toda traição para o relacionamento, ela é ruim porque quebra a confiança, né? Afinal, foi um voto de fidelidade que foi feito entre os dois envolvidos. Mas de verdade mesmo, dentro do relacionamento, a traição masculina, ela não importa tanto assim. Sim, é ruim não só pela quebra de confiança, como o Raccoon falou, e outra coisa que ele esqueceu de falar no meu ponto de vista é que também é tóxico para o relacionamento o fato de que pode gerar na parceira uma sensação de insuficiência, né? Aquela sensação de o que é que ela tem que eu não tenho, né? Ou aquela sensação de, será que eu sou insuficiente, que eu não estou conseguindo satisfazer meu parceiro? E isso pode gerar ali uma baixa autoestima, né, na pessoa traída e tal. A gente sabe muito bem como é que isso funciona, são vários problemas. Então, é mais compreensível, e eu sei que é muito complicado falar isso por conta da noção complementarianista dentro do relacionamento que a gente tem na sociedade de hoje, mas é mais compreensível que o homem, quando ele trai, ele seja perdoado, tá? Repito, veja um vídeo do Raccoon com os argumentos a respeito, eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado, se eu achar, porque ele apagou todos os vídeos dele na fonte original, né? Então eu vou ver se eu acho backups aqui, reposts e tal. Então, pelo bem da família, eu entendo o ponto de vista aqui do Anônimo. De fato, o perdão ele seria melhor para todo o ecossistema familiar. E ele mostra aqui, inclusive no relato dele, a importância da família nuclear, né? A importância da manutenção desse tratado. Porque, assim, é óbvio que a gente precisou sacralizar a família para que houvesse uma camada de misticismo e emoção ali para fazer com que as pessoas vissem a família de uma maneira menos pragmática, entendeu? Porque o pragmatismo ele não tem toda aquela magia que faz as pessoas acreditarem que a família é sagrada, que a família é isso e aquilo e tal. Isso é importante que as pessoas acreditem. Mas, em grande verdade, a família não é nada além de qualquer outra negociação humana. Relacionamentos não são nada além de qualquer outra negociação humana, de um tratado entre pessoas. E talvez, num mundo tão pragmático e tecnocrático como hoje, recuperar essa noção mais utilitarista da família talvez seja uma maneira de, entre aspas, salvar ela, né? Porque ainda hoje muito se acredita nessa coisa de desacralização e toda essa romantização a respeito da família, e talvez seja por isso mesmo que as coisas estejam operando de uma maneira bem disfuncional. Só que, como eu disse, é bem difícil você explicar a lógica por trás da família para as pessoas, porque elas não se sentem compelidas emocionalmente só por lógica, entendeu? Então tem que ter todo aquele misticismo por trás. Mas a lógica da família é isso. É uma geração, tá? Dois membros de uma geração sacrificando o tempo de sua vida, o prazer da sua vida em prol das próximas gerações. É só isso. E é claro, eles vão ganhar uma recompensa, pelo menos na teoria, de que esses seus filhos vão cuidar deles quando eles estiverem mais velhos, né? Tipo, eu cuido dos meus filhos quando eles estiverem numa situação de subdesenvolvimento, porque eles são crianças e tal. Em troca, na minha velhice, na minha fragilidade, eles vão cuidar de mim. Então, veja que é um investimento para o futuro. Tem também o fato do sacrifício pelo padrão, tá? O pai ele vai sacrificar muitas coisas para ser um exemplo de homem líder de família e toda essa coisa. A mãe ela também vai sacrificar muitas coisas para ser um exemplo de mulher e tal, não só para a filha, mas também para o filho. O filho vai observar a mãe, até como o próprio Freud mostrava em seus estudos, muito literais e tal, mas que recentemente foram de certa forma confirmados, na teoria de que a mãe é a primeira mulher com a qual o filho tem contato, os filhos no geral, né? E um menino, ele cresce para procurar nas suas potenciais parceiras qualidades que ele via na sua mãe enquanto ele se desenvolvia. O mesmo para a menina em relação ao pai, e o mesmo vai ocorrer quando o menino observa o pai como um ideal de homem qual ele quer ser, o que ele pretende ser, e o mesmo na menina com a mãe, né?
E essas teorias vão ser confirmadas aí com vários censos e estudos a respeito da mente psicopatológica, de como muitos dos psicopatas eles tinham problemas com os pais, e inclusive estudos que vão correlacionar a ausência exclusivamente paterna ou a ausência exclusivamente materna com certas psicopatologias ou tendências para o desenvolvimento dessas psicopatologias, bem como problemas específicos com o pai ou problemas específicos com a mãe vão gerar tendências para essa psicopatologia, pelo menos no que diz respeito a censos, né? E a gente pode observar como a família nuclear é realmente importante no caso do anônimo aqui, como ele tem realmente uma dor latente a respeito disso, dá para ver nas palavras, dá para ver no relato, isso perseguiu ele a vida inteira. Hoje ele é um homem formado, um homem adulto, e ele ainda tem essas más resoluções a respeito da família, né? Talvez até gerando um trauma ou um microtrauma aí. Então, de fato, é inegável que o arranjo da família nuclear, monogâmica e tudo mais, né, ela importa bastante para o desenvolvimento saudável das crianças, para, obviamente, gerar adultos funcionais. E ele pede para eu fazer uma análise sobre mães aqui, né? E veja que esse assunto ele é especialmente delicado, tá? Porque a mãe, ela sempre, e é regra natural, vai ter mais contato com os filhos do que o pai. Então, querendo ou não, é uma responsabilidade maior que recai sobre as mães aí, né? Pelo menos no que diz respeito à influência que ela tem sobre os filhos. Por quê? Porque a mente humana infantil ela é um papel em branco, cara. Ela vem para absorver o que está no ambiente e a gente sabe como criança repete tudo que vê ou que ouve. Uma criança é uma literal esponja de experiências e influências, entendeu? E é claro, o processo de aprendizado, e a gente sabe muito bem até pela neurociência, ele vai meio que se atrofiando com o tempo. É por isso que a gente encontra pessoas mais velhas, assim, que são mais intransigentes, entendeu? Que são mais mente fechada. Por quê? Porque a neuroplastia do seu cérebro já é muito menor. É por isso que é mais difícil se livrar de vícios conforme a idade vai se passando, entendeu? É por isso que é tão difícil, por exemplo, ensinar tecnologia para pessoas mais velhas. É meio que como se o cérebro dela, na intenção de economizar energia, pensasse: ora, eu sobrevivi até aqui sabendo o que eu sei, eu não preciso gastar mais energia para aprender mais coisa. Porque o processo de aprendizado, não sei se vocês sabem, no cérebro humano, nossa, custa bastante energia, tá? Eu já falei sobre isso. Então, jovens eles têm mais facilidade de aprender, eles têm a mente mais aberta, e criança é meio que o ápice disso tudo. Então, o pai ele realmente só vai ter contato, por exemplo, com o filho. Vamos falar aqui de meninos, né? Isso aqui é um canal masculino, então assim, o pai ele só vai ter contato realmente íntimo com o filho dele, para tipo levar o guri ali para fazer uma coisa masculina e tal, quando o guri ele vai estar entrando na puberdade, assim, mais ou menos, que é a idade selecionada por todas as civilizações humanas que faziam rituais de passagem para fazer o ritual de passagem, né? Antes disso, o guri ele ficava quase que exclusivamente no seio materno. Até porque a lógica de um pai que consegue passar mais tempo com a sua família é bem recente. Na verdade, nós evoluímos num ambiente extremamente hostil, onde os homens faziam o trabalho mais pesado, de caça, de guerra, sabe? Coisa do gênero. As mães elas ficavam mais em casa com seus filhos. E claro, querendo ou não, é uma regra natural. A gente fala sobre isso, né? Sobre ginocentrismo, como isso é inato à espécie e tal. Por quê? Porque crianças, elas são o futuro da espécie, certo? Elas precisam ser priorizadas até porque são subdesenvolvidas. E mulheres, a gente sabe muito bem, né? O óvulo ele é muito mais caro do que o espermatozoide. O espermatozoide é produzido na casa dos milhões diariamente, enquanto um óvulo é produzido só uma vez por mês. Então, se uma sociedade ela tiver só 10% de homens, eles conseguem fazer o crescimento vegetativo continuar normal. Essa é a dura realidade, tá? E a gente sabe muito bem como toda emoção humana, todo comportamento humano vai seguir essa regra porque a natureza determinou. Até as nossas leis funcionam de acordo. Então, assim, até uma idade onde o guri ele começa a pensar sobre si mesmo, e aí a nossa justiça ela determina que é 18 anos, né? E faz até um sentido biológico isso aí. É claro que no caso do menino tem o fato de que o cérebro dele está só completamente formado ao redor dos 25 anos. Eu já falei muito sobre isso e repito isso direto, né? O córtex pré-frontal, principalmente, que é a parte responsável pela análise futura, pela lógica e tal, no homem só está totalmente formado ao redor dos 25 anos.
Então eu diria que até o meio da adolescência, o jovem ali, né, do sexo masculino, ele tá ainda muito reativo aos estímulos do ambiente, né? E aí, por regra, não só na sociedade de hoje, mas por regra, os filhos vão ter um apreço maior pela mãe, tá? Principalmente o menino, como explicou Freud, inclusive, e até mesmo por teorias mais recentes, como teoria da competição intrasexual. É comum que... Também eu acho que Freud explicou isso, né? Até no Complexo de Édipo. Que, eventualmente, o menino, quando ele vai chegando à sua idade de desenvolvimento adulto, assim, sexual e tal, ele começa a ver o pai como um potencial concorrente, tá ligado? E é por isso que é nessa época onde ocorrem mais desavenças entre o menino e o pai ele tenta forçar o guri a ganhar mundo, tá ligado? Ou pelo menos estimular ele a ganhar o mundo dele, construir a família dele e viver o mundo dele. Meio que é um relógio biológico ali que bate, entendeu? Então o pai e o filho às vezes começam a se estranhar mais e tal. Isso acontece entre a mãe e a filha também. É claro que é muito menos óbvio, porque os homens eles são mais óbvios, né? Tem toda aquela questão da fisicalidade, eles demonstram mais claramente, né, essa competição ali, fica claro. Tá? É só vocês observarem realmente famílias nucleares, que são raras hoje, então vai ser meio complicado, mas vocês observem, assim, quando o guri ele vai chegando a uma certa idade, ele começa a ter mais discordâncias com o pai, entendeu? Isso é até bastante explorado em ficção, livros e até mesmo histórias reais. Freud, ele dizia que o filho ele competia com o pai muitas vezes pela atenção da mãe, tá? E só muitas décadas depois é que Jung ele vem para desenvolver a contraparte do complexo de Édipo, explorado por Freud, no complexo de Electra, tá? Ambos baseados em mitos gregos. Onde Édipo, acho que matou o pai para se casar com a mãe, e Electra se casou com o pai, não é? Foi forçada a se casar com o pai, uma coisa dessa, eu não lembro do mito. Então, é natural que o homem, o jovem menino ali, o homem ele tenha mais apreço pela mãe, tá? E até mesmo mais apreço do que a filha tem pelo pai. Então você entende como é delicada essa relação entre filho e mãe, entendeu? E de fato tem uma responsabilidade muito grande nas costas da mãe a respeito dos exemplos que ela vai mostrar para o filho. Claro, tem muito sobre o pai também, né? Porque o pai ele vai mostrar para o filho basicamente o que homem ele vai tender a ser, o que homem a ser admirável e tal. E a mãe ela vai determinar mais na cabeça do guri assim, que parceira é ideal para ele. A gente desenvolve isso bastante no waifuísmo e tal, com as teorias freudianas, com as teorias junguianas, arquétipos e blá blá blá. E veja só, fazendo até um paralelo com o nosso conteúdo, é uma coisa que eu repito bastante, Matrix tem um radical mater que vem de maternidade. Jung chamou, na verdade não foi Jung, foi um discípulo dele, vamos botar assim, chamado Erich Neumann, que escreveu um livro muito bom chamado A Grande Mãe. Eu não li todas as obras de Jung, eu não sei exatamente se ele falava sobre a Grande Mãe ou se é algo exclusivo do Erich Neumann, ou se o Erich Neumann pegou dele, sabe, para desenvolver, mas esse livro, A Grande Mãe, recomendo a leitura, é excelente, fala exatamente sobre o que é a Matrix, sobre o que é o inconsciente social coletivo, e é claro, como um bom discípulo de Jung, o Neumann ele vai arquetipificar o inconsciente social coletivo como uma grande mãe, uma mãe super protetora que, como é comum em qualquer espécie, muitas vezes sacrifica um dos indivíduos filho dela para garantir a autossobrevivência acima de tudo e a sobrevivência dos outros filhos. Então essa teoria da Matrix a gente entende muito bem como o indivíduo ele é descartado, né, muitas vezes para a sobrevivência do grupo. E daí a gente vem com esse argumento de emancipação, tá ligado? A gente vem com esse argumento de se livrar dessas ilusões matrixianas e tal. É como se fosse um filho saindo do seio materno, entendeu? Saindo daquele ambiente confortável, quentinho, do lar, saindo do abraço da mãe para se desenvolver, para ganhar mundo. E aí vem a teoria também do grande pai. Eu tenho um vídeo sobre a teoria do grande pai aqui no meu canal, e o grande pai, ele é o Deus, basicamente, o criador, o pai eterno, tem vários arquétipos a respeito disso também. Na verdade, o grande pai ele é um arquétipo, né? O que vão ter são várias manifestações culturais desse arquétipo e tal, e como... É basicamente isso, entendeu? O ritual de passagem feito pelos pais ou pelos homens da tribo para os meninos e seus filhos era justamente essa simbologia. Tipo, vamos tirar você do seio materno, vamos te desmamar aqui, para você aprender o que é o mundo do homem, entendeu? E aí você vai passar mais tempo com seu pai, você vai encontrar o grande pai aí.
Então, uma simbologia até para uma coisa, para uma transição do materialismo para a espiritualidade, vamos botar assim. Até porque matéria, não sei se vocês sabem, mas vem do radical mater também, que é o mesmo de maternidade, ou logo mãe. Então, quando você se livra da matéria, quando a gente fala dessa coisa de se livrar da matéria, a gente pensa logo o que automaticamente? Espiritualidade. E daí já vai entrar o quê? Já vai entrar uma coisa de perseguição do divino, entendeu? Perseguição de ideais imateriais, ou coisas mais metafísicas, etc. Porque é o papel do pai, sempre foi ensinar valores aos filhos, entendeu? Essa coisa de ideal, essa coisa de honra, sabe? São coisas marciais, são coisas tipicamente masculinas. E vejam só, esses são valores imateriais. Então, enquanto com a mãe você aprende as coisas materiais, as coisas da vida, né? Sua mãe, ela te alimenta, ela te dá coisas substanciais para viver ali, ela vai te ensinar o básico de como lidar com o mundo material. O seu pai, ele vai te ensinar valores, ou pelo menos isso era o esperado, né? E aí vejam só, o pai, você tem que merecer encontrar ele, né? Ele simplesmente não vai te pegar pela mão e te levar para lugar nenhum, tanto que o ritual de passagem é justamente isso. Você tem que provar o seu valor. Então, para quem é mais chegado na questão de espiritualidade, é por isso que, se você não quiser, você não vai encontrar a espiritualidade do nada. Ela não vai bater na sua porta, você tem que provar o seu valor, e aí tem toda uma questão ali de aprendizado, de experiência, de você se ferrar, como inclusive o Anônimo falou aqui, né, no caso de Daniel da Bíblia. Então vejam que, biblicamente falando, né, agora falando mais de uma questão religiosa, cristã, católica, Jesus Cristo disse o seguinte: pegue a sua cruz e me acompanhe. Então o ritual de passagem do Anônimo aqui foi justamente, ele sofreu o que sofreu na mão da sua mãe, né, tendo inclusive esses traumas ou microtraumas aí, para que ele pudesse se tornar hoje quem ele é e encontrar a espiritualidade, lendo a Bíblia, que seja, meditando. Tá? E cada um tem o seu modo de encontrar sua espiritualidade, sua religião, suas crenças e tal, ou mesmo suas descrenças. Né? Então veja que eu consegui até fazer um paralelo aí entre uma questão de vida, uma questão material, com o caso do Anônimo aqui, que encontrou realmente a espiritualidade. Isso faz todo sentido, vocês conseguem ver o padrão aí, né? Então, ao Anônimo, agradeço novamente aí pela doação e pelo excelente relato. A vocês, senhores, também agradeço por acompanharem até aqui. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja do Carvalho, e vejo vocês no próximo vídeo e até mais.